Noites Brancas, Fyodor Dostoiévski. A história de Nastienka. Metade da história o senhor já conhece, ou seja, sabe que eu tenho uma velha avó. Se a outra metade for tão breve quanto essa, comecei a interrompê-la rindo. Cale-se e escute. Antes de começar, tenho uma condição. Não me interrompa, senão me perderei. Bem, escute com atenção. Eu tenho uma velha avó. Fui morar com ela ainda muito pequena, porque faleceram minha mãe e meu pai. Suponho que vovó era rica antigamente, porque ainda hoje fica recordando dias melhores. Ela mesma me alfabetizou em francês e depois contratou um professor para mim. Quando eu tinha 15 anos, agora estou com 17, eu terminei os estudos e naquela época fiz travessuras. O que eu fiz, eu não lhe direi. Basta dizer que o delito foi pequeno. Vovó apenas me chamou, em uma certa manhã, e disse que porque ela era cega, não poderia me vigiar. Então pegou o alfinete e prendeu meu vestido ao dela, e disse que assim permaneceríamos a vida toda. Claro, caso eu não me comportasse melhor. Resumindo, no começo era impossível sair. Trabalhar, ler, estudar, tudo ao lado de vovó. Eu tentei ser espertinha uma vez, e convenci Fiocla a ficar em meu lugar. Fiocla é a nossa criada. Ela é surda. Fiocla ficou no meu lugar. Nesse tempo, minha avó adormeceu na poltrona e eu fui à casa da minha amiga aqui perto. E acabou mal. Enquanto eu ainda estava fora, vovó acordou e perguntou alguma coisa, pensando que eu ainda estava comportada em meu lugar. Fiocla viu que vovó estava perguntando, mas ela não ouvia sobre o quê. Pensou no que deveria fazer, desprendeu o alfinete e pôs-se a correr. Neste ponto, Nastienka parou e começou a gargalhar. Comecei a rir com ela. Ela no mesmo instante parou. Ouça, o senhor não ria de vovó. Sou eu que estou rindo, porque é engraçado. O que fazer, se a vovó é assim, e só eu ainda amo um pouquinho? Bem, e então fiquei de castigo mais uma vez. Logo me colocou outra vez no lugar e nem me mover era permitido. Bem, eu ainda me esqueci de dizer-lhe que temos, ou melhor, vovó tem uma casa, quer dizer, uma casinha com apenas 3 janelas, toda de madeira e velha como vovó. Em cima há um mezanino, para onde havia se mudado um novo inquilino. Então havia um novo inquilino? Fiz uma observação de passagem. É claro que havia, respondeu Nastienka, e que sabia ficar calado melhor do que o senhor. Na verdade, ele mal mexia a língua. Era um velhinho, bem magro, mudo, cego e coxo. Até que ficou impossível viver neste mundo. Então ele morreu. Precisávamos de um novo inquilino, porque não podíamos manter-nos sem um inquilino. Esse dinheiro e a pensão de vovó eram quase todo o nosso rendimento. O novo inquilino, como de propósito, era jovem, não era daqui, era um viajante. Como ele não era de barganhar, a minha avó o deixou ficar e depois perguntava: Então, Nastienka, o nosso inquilino é jovem ou não? Eu não queria mentir. Então, vovó, não é totalmente jovem, mas também não é velho. Bem, e ele é de boa aparência? Perguntava. Mais uma vez eu não queria mentir. Sim, de boa. Eu diria aparência, vovó. E vovó falava: Ah, castigo, castigo. Eu estou te falando isso, minha netinha, que é para que tu não fiques de olho nele. Mas em que época vivemos? Quem diria um inquilino tão insignificante, mas de boa aparência? Antigamente não era assim. Para a vovó, tudo era antigamente. Ela era mais jovem antigamente. O sol era mais quente antigamente. O creme de leite não azedava tão rápido antigamente. Era tudo antigamente. Então me sentei calada, pensando comigo mesma.
o que vovó estava me sugerindo ao perguntar se o inquilino é bom e jovem. E apenas isso. Pensei um pouquinho e então voltei a contar os pontos, tricotar as meias e depois acabei esquecendo tudo isso. Uma vez, pela manhã, o inquilino veio até nós para perguntar a respeito do papel de parede que prometeram colocar em seu quarto. Palavra por palavra, vovó faladora que só, disse: "Anda, Nastienka, vai até meus aposentos e traz o ábaco." Na hora, eu pulei de um salto, não sei por quê. Estava corada e tinha esquecido que estava presa pelo vestido. Ao invés de desprender discretamente, para que o inquilino não notasse, arranquei de um jeito que a poltrona de vovó veio junto. Assim que vi que o inquilino agora sabia tudo sobre mim, fiquei corada, em pé, plantada ao chão, comecei a chorar. Como foi vergonhoso e doloroso aquele momento. Não consegui olhar de vergonha. A minha avó gritando: "O que fazes aí parada?" Fazia com que eu ficasse ainda pior. O inquilino, vendo que eu estava toda envergonhada, afastou-se e foi embora. Depois desse episódio, ao menor barulho no teto, eu ficava mortificada. Ficava pensando: o inquilino está vindo. Qualquer coisa eu tiro o alfinete bem de fininho. Mas não era ele. Ele não vinha. Passaram 2 semanas. O inquilino, por meio de Fioca, mandou dizer que tinha muitos livros franceses e que eram bons livros. Então, poderíamos ler e talvez vovó iria querer que eu os lesse para ela, para que não ficasse entediada. Vovó concordou com gratidão. Apenas perguntava se os livros não eram imorais, porque se assim forem, dizia ela, então Nastienka estás proibida de ler, senão irás aprender coisas feias. E o que eu vou aprender, vovó? O que está escrito lá? Ah, dizia, neles está descrito como os rapazes seduzem as moças bem educadas, como eles, a pretexto de que querem casar-se com elas, levam-nas da casa dos pais, para depois abandonar essas infelizes moças à própria sorte, que depois perecem de maneira mais deplorável. Eu, dizia a vovó, lia muito esses livros. Neles é tudo tão bem descrito que pode ficar a noite toda lendo. Então, tu, Nastienka, vejas lá, não os leia. Quais são? Diz os livros que ele trouxe. São todos romances de Walter Scott, vovó. Romances de Walter Scott. Está bem, mas não há algum tipo de truque aqui? Vê, ele não deixou um bilhetinho de amor? Não, vovó, disse eu. Não tem bilhetinho nenhum. Vê dentro da capa. Às vezes, eles colocam dentro da capa. Danados. Não, vovó, também não há nada dentro da capa. Bem, então está bem. Então começamos a ler Walter Scott, e em um mês lemos quase a metade. Ele continuava enviando mais livros. Enviava Pushkin. Ao final, eu já não podia ficar sem eles, e deixei de pensar como me casaria com o príncipe chinês. Uma vez, aconteceu de encontrar-me com o nosso inquilino na escada. Vovó tinha me mandado atrás de algo. Ele parou, eu corei e ele também. No entanto, ele deu uma risada, cumprimentou-me, perguntou sobre a saúde de vovó e disse: "Então, a senhorita lê os livros?" Eu respondi: "Li." "E de quais a senhorita gostou mais?" disse ele. E eu disse: "De todos. Os que mais gostei foram Ivanhoé e Pushkin." E assim terminou a nossa conversa. Uma semana depois, eu o encontrei mais uma vez na escada. Dessa vez, vovó não havia pedido nada, mas eu mesma fui buscar uma coisa. Eram 2h, o horário que o inquilino geralmente chegava. "Boa tarde", disse. E eu a ele: "Boa tarde." E então, disse: "A senhorita não fica entediada de ficar o dia inteiro com a sua avó?" Assim que ele me perguntou, não sei por que fiquei corada, envergonhada, e novamente me senti ofendida. Evidentemente, porque outros já haviam me perguntado sobre esse assunto.
Eu queria sair sem dar a resposta, mas não tinha forças. Escute, diz. A senhorita é uma boa moça. Desculpe-me por falar assim com a senhorita. Garanto que, mais do que a sua avó, desejo o seu bem. A senhorita não tem amigas a quem possa visitar? Eu disse que não. Há apenas uma, a Matchenka, mas ela partiu para Pskov. Escute, gostaria de ir ao teatro comigo? Ao teatro? Mas e vovó? A senhorita pode sair escondida da vovó. Não, eu não quero enganar vovó. Adeus, senhor. Bem, adeus, disse. Eu nem falei nada. Logo após a ceia, ele veio até nós. Sentou-se, falou bastante tempo com vovó. Perguntou-lhe se costumava sair para algum lugar, se tem conhecidos, e de repente disse: Hoje peguei um camarote para a ópera, o Barbeiro de Sevilha. Uns conhecidos queriam ir, mas depois desistiram, e eu acabei com os ingressos sobrando. O Barbeiro de Sevilha, gritou vovó. É o mesmo barbeiro de antigamente? Sim, disse. É o mesmo barbeiro. E deu uma olhada para mim. Eu compreendi tudo. Corei, e o meu coração pôs-se a pular de esperança. Sim, o próprio, disse vovó. Como não o conhecer? Eu mesma já encenei Rosina, no teatro em família. Então, não gostaria de ir hoje? Disse o inquilino. Os ingressos, dou de graça. Sim, certamente iremos, disse vovó. Por que não ir? Inclusive, a minha Nastienka nunca foi ao teatro. Meu Deus, que alegria! No mesmo instante, nos aprontamos, pegamos o necessário e fomos. Vovó, apesar de cega, tinha vontade de ouvir música e, além disso, é uma boa velhinha. Ela queria me entreter mais, mas nunca fazíamos nada desse tipo por nossa conta. E qual foi a minha impressão sobre o Barbeiro de Sevilha, eu não lhe direi. Apenas digo que durante toda a noite nosso inquilino olhava bem para mim. Falava tão bem que naquele momento percebi que pela manhã ele quisera me testar, sugerindo que eu fosse sozinha embora com ele. Bem, que alegria! Eu fui dormir tão orgulhosa, tão alegre. O coração batia tanto que tive uma pequena febre e a noite toda tive delírios com o Barbeiro de Sevilha. Eu achava que depois disso ele iria nos visitar com mais frequência, mas isso não aconteceu. Ele parou quase por completo. Uma vez por mês acontecia de ele aparecer, mas apenas para convidar ao teatro. Fomos mais umas 2 vezes. Apenas com isso, eu já estava totalmente insatisfeita. Eu via que ele estava somente com pena de mim, por eu ser tratada com tanto desprezo pela vovó, e mais nada além disso. Logo, começou a dar alguma coisa em mim. Ficar em casa eu não queria, ler não queria, nem trabalhar eu queria. Às vezes, ria e fazia um desaforo à vovó. Outras vezes, só chorava. Por fim, eu emagreci, e por pouco não fiquei doente. A temporada de ópera passou, e o inquilino parou de nos visitar completamente. Quando nos encontrávamos, sempre na escada, ele me cumprimentava, calado, tão sério, como se não quisesse falar, e já saía para a varanda, e eu ainda na metade da escada, vermelha como uma cereja, porque todo o meu sangue começava a subir para a cabeça quando eu me encontrava com ele. E agora chegamos ao fim. Exatamente há 1 ano, no mês de maio, o inquilino veio até nós e disse para a vovó que ele já havia concluído aqui o seu negócio e que deveria partir novamente para Moscou por 1 ano. Assim que eu ouvi, fiquei pálida e caí como uma morta na cadeira. A minha avó não percebeu e ele, tendo anunciado sua partida, afastou-se e saiu. O que eu poderia fazer? Fiquei pensando. Fiquei triste, até que me decidi. Ele ia embora no dia seguinte, e eu decidi que terminaria tudo à noite, quando a minha avó fosse dormir. E foi o que aconteceu. Eu amarrei uma trouxa, tudo o que era vestido, tantas roupas quanto eram necessárias,
e com a trouxa nas mãos, morta de medo, segui para o mezanino, até o nosso inquilino. Acho que subi a escada em 1 hora inteira. Quando eu abri a porta de seu quarto, ele deu um grito, me vendo ali. Ele pensou que eu fosse um fantasma e correu para me servir água, pois eu mal conseguia ficar em pé. O coração batia tanto que a cabeça doía e ficava turva. Quando voltei a mim, então comecei logo colocando minha trouxa de roupas ao lado dele, em cima da cama. Sentei-me junto, cobri o rosto com as mãos e me derramei em lágrimas. Em um instante, ele parecia ter entendido tudo. Ficou em pé, diante de mim, pálido, e me olhava tão triste que o meu coração doía. Escute, começou ele. Escute, Nastienka. Eu não posso fazer nada. Sou um homem pobre. Por enquanto, não tenho nada, nem mesmo um lugar decente. Como iríamos viver se eu me casasse com a senhorita? Nós conversamos muito, mas ao final caí em delírio. Disse que não poderia mais viver com vovó, que iria fugir dela, que eu não queria que me prendesse pelo alfinete, que eu iria com ele, se assim ele quisesse, para Moscou, porque sem ele eu não poderia viver. E a vergonha, o amor, o orgulho, tudo de uma só vez, falava em mim, e caí na cama, quase em convulsão. Como eu temia uma rejeição. Ele se sentou calado por alguns minutos, depois se levantou, se aproximou de mim e pegou-me pela mão. Escute, minha boa, minha doce Nastienka, começou ele também em meio às lágrimas. Escute, juro-lhe que se algum dia eu estiver em condições de me casar, então certamente a senhorita fará minha felicidade. Eu garanto que agora somente a senhorita pode fazê-la. Ouça, eu vou a Moscou e ficarei lá por exatamente 1 ano, e espero pôr em ordem meus negócios. Quando eu voltar, caso a senhorita não tenha deixado de me amar, juro que seremos felizes. Agora é impossível. Eu não posso. Não estou no direito de prometer nada que seja. Mas repito, se dentro de 1 ano isso não acontecer, então algum dia certamente acontecerá. Claro, caso a senhorita não prefira outro em meu lugar, pois eu não posso, nem me atrevo a prendê-la com qualquer palavra. Foi o que ele me disse, e partiu no dia seguinte. Juntos combinamos de não falar uma palavra a respeito para a vovó. Ele quis assim. Bem, agora minha história está quase terminando. Passou exatamente 1 ano. Ele voltou. Ele já está aqui há 3 dias e então, gritei impaciente, querendo ouvir o final. E até agora não apareceu, respondeu Nastienka, como se estivesse reunindo forças. Ninguém viu ou ouviu falar. Então ela parou, ficou calada por um tempo, baixou a cabeça e, de repente, cobrindo-se com as mãos, começou a soluçar tanto que fez meu coração virar do avesso com esses soluços. Eu não esperava um desfecho parecido. Nastienka, comecei com uma voz tímida e insinuante. Nastienka, pelo amor de Deus, não chore. Como a senhorita sabe? Talvez ele ainda não... Está aqui, prosseguiu Nastienka. Ele está aqui, isso eu sei. Fizemos um acordo, naquela noite, na véspera da partida, quando nós já havíamos dito tudo o que contei ao senhor, e chegando a um acordo, saímos de casa para passear, exatamente por esta mesma margem. Eram 10 horas. Nos sentamos neste banco. Eu já não chorava, e era doce escutar o que ele dizia. Ele disse que assim que retornasse, viria à nossa casa, e se não o recusasse, então contaríamos tudo para a vovó. Agora ele voltou. Eu sei disso, e nada dele. E ela outra vez caiu em lágrimas. Meu Deus, será que não há nenhuma maneira de ajudar com essa tristeza? Gritei, pulando do banco em desespero. Diga, Nastienka,
Seria possível que pelo menos eu fosse até ele? Seria possível? Disse ela, levantando a cabeça de repente. Não, claro que não. Observei, percebendo meu lapso. Mas veja, escreva uma carta. Não, isso não é possível. Isso nunca, respondeu ela enfaticamente, mas já de cabeça baixa e sem olhar para mim. Como não pode? Por que não? Continuei agarrado à minha ideia. Mas sabe, Nastienka, que tipo de carta? Cada carta tem seu estilo. Ah, Nastienka, é assim. Confie em mim. Confie. Eu não me estou dando maus conselhos à senhorita. Tudo isso pode ser arranjado. A senhorita já deu o primeiro passo. Porque agora... Não pode, não pode. Seria como se eu estivesse insistindo. Ah, minha boa Nastienka, interrompi sem esconder o sorriso. Que nada, não. A senhorita, afinal, está no direito, porque ele lhe prometeu. Pelo que vejo, ele é uma pessoa atenciosa. Ele agiu bem. Continuei, me impressionando mais e mais com a lógica de meus próprios argumentos e convicções. Como ele agiu? Ele se prendeu por uma promessa. Ele disse que não se casaria com ninguém além da senhorita. Isso se fosse casar. Ele lhe concedeu plena liberdade para mesmo agora recusá-lo. Neste caso, a senhorita pode dar o primeiro passo. A senhorita tem o direito, tem preferência diante dele. Nem que fosse o caso de a senhorita querer livrá-lo da palavra dada. Escute, como o senhor escreveria? O quê? Esta carta. Eu escreveria assim: Prezado senhor. E precisa ser exatamente assim? Prezado senhor? Certamente. Pensando bem. Por quê? Eu acho... Bem, adiante. Prezado senhor, desculpe-me por eu... Pensando bem, não. Não precisa pedir desculpa alguma. Aqui o próprio fato justifica tudo. Escreva apenas. Estou lhe escrevendo. Perdoe-me a impaciência, mas o ano todo a esperança me manteve feliz. Tenho culpa se não posso suportar nem mais um dia de dúvida? Agora que o senhor retornou, pode ser que já tenha mudado as suas intenções. Então esta carta é para dizer-lhe que não estou me queixando e não estou acusando. Não o culpo por eu não ser a dona do seu coração. Assim é o meu destino. O senhor é uma nobre pessoa. O senhor não sorria nem se aborreça com minhas impacientes linhas. Lembre-se de que quem as escreve é uma pobre moça, solitária, que não tem ninguém que a possa instruir ou aconselhar, que nunca soube dominar o próprio coração. Mas perdoe-me se, mesmo por um instante, a dúvida insinuou-se em minha alma. O senhor é incapaz de, mesmo mentalmente, ofender aquela que tanto lhe amou e ama. Sim, sim, é exatamente assim como eu pensava, gritou Nastienka, com alegria começando a brilhar em seus olhos. Oh, o senhor resolveu minhas questões. O senhor foi enviado por Deus. Agradeço ao senhor. Por quê? Por Deus ter me enviado? Respondi olhando encantado para seu rostinho alegre. Sim, ao menos por isso. Ah, Nastienka, agradecemos às outras pessoas pelo fato de viverem conosco. Eu agradeço à senhorita por ter me encontrado, pelo fato de que me lembrarei da senhorita pelo resto da vida. Bem, é o bastante. E agora escute-me. Havia então o combinado de que assim que ele chegasse, imediatamente informasse sua chegada, deixando-me uma carta com os conhecidos meus, pessoas boas e simples, que não sabem nada sobre isso. Ou se não pudesse escrever uma carta, pois numa carta nem sempre pode-se contar tudo, então no mesmo dia que chegasse, estaria aqui às 10 horas em ponto, onde acordamos de nos encontrar. Sobre a chegada dele eu já sei, mas já é o terceiro dia e nada de carta, e nada dele.
Eu não posso sair de perto da minha avó pela manhã, de modo algum. Amanhã, dê o Senhor mesmo minha carta àquelas boas pessoas, sobre as quais eu lhe disse. Eles logo enviarão. Tendo resposta, o Senhor mesmo traga a carta amanhã à noite, às 10 horas. Mas a carta, antes é preciso escrever a carta. Assim pode ser que, até depois de amanhã, tudo se resolva. A carta, respondeu Nastienka, um pouco atrapalhada. A carta, mas ela não terminou. Ela primeiro desviou seu rostinho de mim, corou como uma rosa, e de repente senti uma carta em minha mão, pelo visto, já escrita há tempos, completamente pronta e selada. Uma lembrança familiar, doce e graciosa passou-me pela cabeça. R.O. Ró. S.I. N.A. Na. Comecei. Rosina! Cantamos os dois juntos, eu quase abraçando-a de empolgação. Ela, corada tanto quanto possível, e rindo, em meio às lágrimas, que, feito pequenas pérolas, tremuluziam em seus cílios negros. Bem, é o bastante. É o bastante. Agora adeus, disse ela rapidamente. Aqui está a carta e o endereço para onde levá-la. Adeus. Até a próxima. Até amanhã. Ela apertou firme ambas as minhas mãos, acenou com a cabeça e correu como uma flecha para sua viela. Eu permaneci parado no lugar por um bom tempo, seguindo-a com os olhos. Até amanhã. Até amanhã. Passou pela minha cabeça, quando ela desapareceu da minha vista.